Olá pessoal, boa tarde, porque eu estou gravando agora à tarde. Hoje é domingo, dia 13 de fevereiro, tá? E eu estou gravando aqui esse vídeo um pouco atrasado, porque eu estava esperando um pouco os sintomas da Covid passar. Estava numa quarentenazinha, né, para não agravar mais o quadro, né? Estava sentindo algumas coisas e agora me deu uma melhorada. Olha só, o que eu mostrei a vocês nessas duas últimas semanas foram a respeito da análise de cátions, tá? Do grupo 1 e do grupo 2. E antes da gente se encontrar presencialmente, então eu resolvi fazer umas questões, resolver uns exercícios, tá? Para a gente poder, então, se situar, saber onde é que a gente está, né? Então vamos lá. Coloquei aqui alguns exercícios globais, que tem a ver com o assunto, mas também que tem a ver com tudo que a gente vem estudando, tá? Então, a primeira questão fala assim, ó, sobre a análise química qualitativa de amostra sólida que contém a mistura de sólidos, assinale a alternativa correta. Número 1, então, uma questão que fala sobre análise qualitativa, tá? Análise qualitativa é essa que a gente está vendo agora, tá bom? Em volumetria e em gravimetria, a gente viu análise quantitativa. Em gravimetria, você detectava a quantidade de amostra através de uma medida de massa antes e depois da queima, tá? Antes e depois de queimar, né, de retirar a umidade, tá bom? E na volumetria a gente media a quantidade de material de uma certa amostra a partir da reação química em solução aquosa, né? Entre um titulante e um titulado, né? Com um indicador. Aqui a gente está fazendo análise qualitativa, tá certo? Se você tem uma amostra de sólidos, né? E você quer usar a análise qualitativa, você quer determinar alguma coisa, mas sabendo que não é possível mensurar, apenas você pode perceber a existência de algum material importante para você, mas você não tem como determinar a quantidade naquele momento. Para isso, geralmente, a gente faz algumas operações. Tá? Na letra A, ele fala assim, ó, a coloração da amostra não fornece nenhuma informação relevante sobre a composição da amostra. Isso é falso. Se eu tenho uma mistura de sólidos, a coloração da amostra pode nos dar indícios, sim, do que tenha nesse material. Tá? Por exemplo, amostras amareladas, elas podem ter, por exemplo, elas podem conter substâncias à base de cromo, tá? Ela pode ter, por exemplo, substâncias à base de chumbo, tá bom? Então, dependendo da cor, a gente pode sim inferir alguma informação, não definitiva, mas a gente pode inferir alguma informação. Amostras muito escuras podem conter ferro, amostras azuladas podem conter cobre, e assim vai. Letra B. O aquecimento da amostra sólida não é recomendado. Isso é falso. Uma das coisas que a gente pode fazer para determinar qualitativamente o que nós queremos saber daquela amostra é um aquecimento, tá? Letra C. A adição de ácidos impedirá a identificação de compostos químicos. Bom, nessa letra C também é uma alternativa falsa. Por quê? Porque a adição de ácidos ela vai poder nos ajudar, pois a gente pode ter a reação desse ácido com algum composto químico, né? Por exemplo, compostos que tenham comportamento alcalino. Tá? A gente pode ter reação com ácido e, por exemplo, um desprendimento de calor, de gás, né?
a gente pode ter a formação de uma nova fase. Então, a adição de ácidos, ela é uma das coisas que pode ser feita na análise de sólidos, sim, tá? Então, também está errada. Letra D. A homogeneização é uma etapa dispensável da análise, uma vez que uma mistura de sólidos é naturalmente homogênea. Muito falso, né? A homogeneização é uma etapa indispensável da análise, porque justamente uma mistura de sólidos ela é naturalmente heterogênea, tá? Quando a gente fala de sólidos, a gente está falando de substâncias que estão no estado, vamos dizer assim, da matéria, onde é visível as diferenças de granulometria, diferença de cor, diferença de textura, e isso pode gerar misturas bastante heterogêneas, tá? Então, agora ficou só a letra E como resposta, que vai ser a verdadeira. A coloração da amostra, previamente à etapa de homogeneização, pode fornecer informações importantes quanto à composição da amostra. Isso é verdade, tá? Então, antes de você homogeneizar a amostra, se ela apresenta uma coloração característica, isso pode fornecer informações importantes, tá? Então, mesmo que você faça a homogeneização, né, que a homogeneização é uma etapa indispensável, mas você observe antes qual é a coloração inicial daquela amostra, tá? Isso pode nos dar bons indícios para a gente começar a analisar qualquer material sólido, ok? Então, resposta aí, letra E. Resposta, letra E. Vamos para a segunda questão. Então, a gente pode até marcar aqui, né? A gente pode até marcar. Então, eu vou aqui inserir uma forma. Não, vou botar aqui o seguinte. Vou fazer assim, vou pegar aqui algo que eu escrevi, né? Vamos pegar algo que eu escrevi aqui. Posso colocar aqui um X, né? Vermelhinho. Vou botar aqui dentro. Então, número 1, resposta, letra E. Vamos para a questão número 2. Qual dos cátions a seguir forma carbonatos insolúveis em solução na presença de carbonato de amônio? É a segunda questão, tá? E a terceira questão, qual dos cátions a seguir forma cloretos insolúveis em solução na presença de ácido clorídrico? Então, primeiro vamos responder a questão número 2. Qual dos cátions a seguir forma carbonatos insolúveis em solução na presença de carbonato de amônio? Essa questão número 2, ela está colocada aqui, mas eu ainda nem expliquei para vocês, tá? Sobre esse grupo. É mais para a gente, como é que eu posso eliminar um possível erro, né? Um possível erro, assim, uma possível pegadinha, caso vocês se deparem com uma questão parecida, tá? Numa prova ou num concurso, tá bom? Então vamos agora falar sobre essas duas questões agora no nosso quadro. Então vamos lá para o nosso quadro, né? Como eu estou gravando esse vídeo agora, hoje, no dia 13 de fevereiro, domingo, às 15 horas, né? Pouquinho, eu vou apagar o quadro agora. Vocês estão vendo que o quadro está sujo, né? Hoje é meu aniversário e infelizmente vou ter que apagar aqui a mensagem dos meus meninos, né? Que foram os meus filhos que fizeram hoje de manhã e eu com muito orgulho deixei, né, até agora, né? Com muito orgulho, com muita emoção, e agora eu vou apagar, tá bom? Eu acho que não existe uma coisa que satisfaz mais a gente. Vocês que são filhos, não existe uma coisa mais legal do que demonstrar o carinho, tá? Pelos pais. Então, vou apagar agora aqui esses coraçõezinhos, tá? Parabéns, papai, Lelê e Nando.
Vamos lá, então. Vamos lá, então. Então, a questão que a gente está conversando aí, ela fala sobre 5 cátions, tá? 5 cátions. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cátion prata. Então, prata é mais 1. O outro é cálcio. Cálcio é mais 2. O outro é mercúrio. Mercúrio. Mercúrio, ele não diz se é o mais 1 ou se é o mais 2, tá, pessoal? Deixa eu colocar o mais 2. Selênio. Selênio. Aí aqui já tem um erro. Selênio não é cátion. Selênio é ânion. Seria seleneto, tá? E o amônio, que é NH4+, ok? Ele está perguntando assim, qual dos cátions a seguir na forma carbonatos insolúveis na presença de carbonato de amônio? Então, na presença de carbonato de amônio tem essa fórmula aqui, ó. NH4+2CO3, tá? Como a carga do amônio é mais 1 e o carbonato é menos 2, que a gente já conhece de muito tempo, né? Então a fórmula é essa aqui. Pessoal, carbonato é um ânion conhecido, né? De carga menos 2. Então, carbonato aqui eu vou grifar, ó, carbonato bem conhecido da gente. O que vai acontecer? O carbonato, ele tem afinidade com alguns elementos, mas a principal substância com que ele reage, e principalmente, tá, se estiver no meio com a tendência alcalina, é o cálcio, tá? A grande tendência do carbonato é formar carbonato de cálcio. Então, aqui a gente vai ter com certeza a formação do CaCO3, famoso KCO3, né? Então, ó, famoso KCO3, carbonato de cálcio. Sólido. Então, toda vez que aparecer cálcio para reagir com carbonato, é um produto fatal, tá? As condições, inclusive sendo alcalinas, partindo de amônio, tá? Lembrando que amônio vem da amônia, né? E quando você lembra lá de amônia, nunca se esqueçam de química orgânica também, né? Que a amônia, ela tem esses elétrons livres, ó. E esses elétrons livres aqui na amônia indica que ela é uma base de Lewis. Ela é uma doadora de elétrons, tá? Então, é importante a gente saber disso para poder saber química analítica também, tá? Professor, agora vem outras perguntas, né? Professor, mas o carbonato, ele não pode formar carbonato de prata? Essa é uma pergunta que vai aparecer. Se você colocar na internet carbonato de prata, a substância existe. Existe carbonato de prata. Entretanto, se você estudar de novo cátions do grupo 1, se você for lá de novo estudar, você vai ver que tem uma etapa de identificação do mercúrio para diferenciar mercúrio e prata. Vocês vão ver lá numa etapa que a prata, em meio amoniacal, a prata ela tende a formar uma substância solúvel, que é um cátion chamado diamim-prata. Tá? A tendência de, quando a prata está em contato com o íon amônio, é de ela formar um cátion solúvel diamim-prata. Então, ela não formaria o carbonato nessas condições, tá? Ela não forma o carbonato. O mercúrio pode formar carbonato de mercúrio? Também pode formar carbonato de mercúrio, tá? Existe carbonato de mercúrio. Entretanto, porque existe o carbonato de mercúrio, tanto existe o carbonato de mercúrio 1 como de mercúrio 2. Entretanto, acontece a mesma coisa que para a prata. O meio, sendo alcalino, não é muito propício para a formação do carbonato. Tá?
O seleneto. Seleneto, por ser um ânion, ele não vai formar composto com carbonato, porque são dois ânions, então não existe uma afinidade química entre dois ânions. E por último, o próprio amônio. O íon amônio, ele já está aqui na formação do carbonato, né? Esse carbonato que é colocado para reagir com esses cátions é o próprio carbonato de amônio. Então fica sem sentido a gente colocar aí o íon amônio. Uma coisa importante que eu queria dizer para vocês é que o carbonato de amônio em si, ele é solúvel em água, tá? Carbonato de amônio, ele é solúvel em água. Apesar de ser um carbonato, mas é solúvel em água. Por que o carbonato de amônio é solúvel em água? Porque o amônio é um cátion que se comporta bem parecido com os metais alcalinos, tá? Então, o carbonato de sódio é solúvel, que é a barrilha, tá? Carbonato de potássio é solúvel, carbonato de lítio. Então, os carbonatos dos metais alcalinos, eles são todos solúveis em água. A partir do grupo 2, a solubilidade do carbonato diminui, tá? Então, carbonato de magnésio ainda é solúvel em água, mas aí carbonato de cálcio já não é mais, carbonato de bário e assim por diante. Com os metais de transição, também os carbonatos vão ser todos insolúveis ou parcialmente solúveis em água. Tá? Então a resposta aqui é carbonato de cálcio. É a melhor maneira da gente identificar, inclusive, a gente vai ver isso ainda, a melhor maneira de identificar cálcio em solução é fazendo precipitar carbonato de cálcio. Então essa aqui seria a resposta da questão número 2, tá? Essa é a questão número 2 que nós estamos fazendo. Com relação à questão número 3, vocês vão poder acompanhar de novo qual dos cátions a seguir formam cloretos insolúveis em solução na presença de ácido clorídrico, tá? Ele bota aí para nós esses cátions aqui, ó. Vamos colocar aqui na questão número 3 quais são os cátions. Então, ó, alumínio é mais 3, tá? Lembrando química geral, química inorgânica. Magnésio é mais 2. Tá? Estanho, aí estanho, já tem um problema com estanho, porque ele não diz se é o estanho 2 ou se é o estanho 4. Estanho tem 2 NOx. Prata e cádmio. Cádmio. Então essa é a questão número 3, tá? Qual desses cátions aí vão formar cloretos insolúveis? Então agora nós vamos ter que pensar qual deles reage com cloreto para formar cloretos insolúveis, tá? Para quem estudou já o grupo 1, grupo 2, sabe bem o que eu estou falando. Agora aqui é a análise do grupo 1, né? Que é a reação com cloretos. O grupo 1 ele é formado por prata, mercúrio e chumbo, e é o grupo onde a gente identifica esses elementos por eles formarem cloretos insolúveis. Então aqui de cara, logicamente, que quem estudou sabe que a resposta vai ser a prata, né? Porque a prata com cloreto vai formar o cloreto de prata, que é bastante conhecido e é insolúvel em água, né? Então, o cloreto de prata aqui é bem conhecido, seria a resposta da questão. Entretanto, vamos analisar os demais. Bom, se a gente for analisar aqui os demais elementos, a gente vai ver o seguinte, ó, alumínio. Alumínio numa solução pode reagir com cloreto, ó. O alumínio pode até formar o cloreto de alumínio, tá? Entretanto, o cloreto de alumínio, ele não é totalmente insolúvel, ele não forma um precipitado, tá? Ele não forma um precipitado tão facilmente, né? Ao ponto de vista de ser um sólido, tá? Porque a sua solubilidade não é tão baixa, tá? Então, o cloreto de alumínio ele pode ser formado sim, inclusive cloreto de alumínio é um floculante, tá? É uma substância que pode ser usada como floculante para tratamento de água. Entretanto, não seria
um sólido tão, vamos dizer assim, definido como o cloreto de prata. Então, no caso, não seria uma reação tão simples de acontecer. O magnésio pode reagir com cloreto, mas vai formar cloreto de magnésio. E o cloreto de magnésio é um sal solúvel, tá? Então, não formaria também um precipitado. Cloreto de alumínio não, cloreto de magnésio também não. O estanho. O estanho, ele também pode reagir com o cloreto para formar cloreto de estanho, tá? Cloreto de estanho 2 é o mais comum e temos também o cloreto de estanho 4. Só que as condições, o estanho, ele é um metal, vamos dizer assim, que para poder ele reagir e formar um precipitado com o cloro, né, com o cloreto, ele precisa de condições mais drásticas, tá? Ele não é um metal tão reativo, tá? Ele é um metal lá do grupo 14, lembra? O grupo do carbono. Ele não é um metal tão reativo. Então, ele precisa de condições mais específicas. Geralmente, o estanho, tá, para poder reagir, ele precisa de um meio um tanto alcalino. Então, a gente não vai ter a certeza da formação desse precipitado, tá? Cádmio, ele pode formar um cloreto com o cloro na água, pode formar, só que também é solúvel, tá? Cloreto de cádmio é solúvel em água, ok? Então, a resposta aqui vai ser apenas a prata, realmente, apenas a prata, que é o nosso precipitado procurado. Pronto, essas aqui são as resoluções das questões 2 e 3, tá? Agora vamos voltar aqui para o slide, para ver a questão número 4, tá bom? Voltando aqui, então, para as questões, né? Acabamos de resolver. Então, a questão número 2, qual dos cátions a seguir forma carbonatos insolúveis, né? Qual dos cátions? Então, a resposta aqui é o cálcio, tá? E na número 3, a resposta aqui, a resposta sobre qual dos cátions forma cloreto insolúvel, cloretos insolúveis, é a prata. Vou falar um pouquinho de novo sobre essas questões, ó, principalmente aqui na questão 3. Na questão 3, o cloreto ele forma compostos com alumínio, com magnésio, com estanho, com cádmio, mas todos são solúveis. Todos têm solubilidade em água, mas o cloreto de prata não, tá? O cloreto de prata ele não é solúvel em água, tá? Então, cloreto de alumínio tem solubilidade em água, cloreto de magnésio é bastante solúvel em água, cloreto de estanho tem solubilidade em água, de cádmio também. Mas o cloreto de prata, este aqui, é insolúvel em água, tá? E na questão número 2, o carbonato até forma compostos com prata, com mercúrio. Entretanto, em meio básico, a tendência é que prata e mercúrio não formem carbonatos, tá? Que tendem a ficar em solução, porque vão formar sais complexos, tá? A tendência é formarem sais complexos e não formarem os carbonatos. Então, a tendência de prata e de mercúrio em meio alcalino é formar um sal complexo com a estrutura do amônio, tá? Formar ali uma espécie de diamino metálico, tá? Ou diamim prata ou um diamim mercúrio, ok? Essa é a nossa quarta questão. Essa quarta questão fala assim, ó. Essa questão já é uma questão mais complexa, né? De um concurso para professor, inclusive. Essa questão caiu num concurso para professor de universidade. E a questão fala o seguinte, ó. Na química analítica qualitativa, os cátions podem ser analisados por via úmida ou seca. Por via úmida, a amostra é inicialmente dissolvida em água, em seguida é submetida à ação de reagentes específicos, também em solução, para que ocorram reações que permitam identificar os íons.
ou grupos de íons presentes na amostra. O processo é feito através de marchas analíticas específicas que traz informações preciosas de cada íon. Admita que se tenha uma amostra formada exclusivamente de sais na forma de nitratos. Então, nitrato de alumínio, prata e cobre em solução aquosa. Abaixo há um esquema proposto para separar estes cátions. Muito bem, pessoal. O que vocês estão vendo aqui, eu estou passando o mouse em cima, é um recipiente que tem 3 cátions. Tá? Esses 3 cátions estão todos na forma de nitratos. São todos solúveis, tá? Nitrato de prata, nitrato de cobre, nitrato de alumínio. Todos solúveis. E ele vai adicionar ácido clorídrico diluído. Muito bem. Quando ele adiciona ácido clorídrico diluído, ele vai obter um precipitado e vai obter um sobrenadante. Tá? Um precipitado e um sobrenadante. Pelos nossos conhecimentos de química analítica que a gente já viu aqui, química analítica qualitativa, estudo de cátions, a gente sabe que desses 3 cátions, quem reage com ácido formando precipitado é a prata. Tá? Quem reage aqui formando precipitado de cloreto de prata, logicamente é a prata. Então, eu vou pegar aqui, vou agora, aqui com vocês, vou dizer que aqui, esse precipitado que formou, o PPT1, ele é o AgCl, tá? Esse PPT aqui, número 1, ele é o AgCl. Não tem o que a gente ficar pensando, tá? Ele é o AgCl. Então, vou diminuir aqui o tamanho para não ficar muito diferente da questão, tá? Então, esse PPT número 1 aqui é o cloreto de prata, certo? Vou botar aqui embaixo, cloreto de prata, tá bom? Ou seja, o sobrenadante, no sobrenadante a gente vai ter cobre mais 2, tá? E a gente vai ter também alumínio mais 3. Tá bom? Cobre mais 2 e alumínio mais 3. Então, é o que a gente vai ter no sobrenadante, tá? Outra coisa importante aqui, eu vou colocar o cobre de azul, tá? Para diferenciar do alumínio. Vou colocar o cobre de azul e vou colocar o alumínio com outra cor aqui. Vou colocar o alumínio de marrom, certo? Então, o sobrenadante aqui é formado por cobre e alumínio. Vamos voltar aqui para a tela cheia. Presta atenção. Então, no sobrenadante, nós temos cobre e alumínio. Cobre 2 e alumínio mais 3. No sobrenadante, ele está colocando agora hidróxido de amônio diluído, hidróxido de amônio. Tá? Quando ele coloca hidróxido de amônio, ele vai obter um novo precipitado e um novo sobrenadante. Vamos lá. Pessoal, dessas duas substâncias aqui, entre o cobre e o alumínio, quem tem maior predisposição para formar hidróxido é o alumínio. Por que não é o cobre? Olha só, vocês vão relembrar que a gente estudou o grupo 2 já. O grupo 2 é o grupo dos cátions que reagem formando precipitados do tipo sulfeto. Tá? Do tipo sulfeto. A gente viu lá no grupo 2 que o cobre ele é um dos cátions que preferencialmente formam sulfetos. Tá? Não é que o cobre não forme hidróxido, ele pode formar um hidróxido com hidróxido de amônio, mas como aqui nós temos o alumínio ele tem uma tendência de formar um hidróxido bem mais insolúvel, um precipitado bem mais insolúvel do que o cobre. Tá?
A gente pode depois dar uma olhadinha no coeficiente de solubilidade, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora. Vamos lá, vou sair daqui, ó, vou provar a vocês, ó. Vou sair daqui, vamos aqui para a internet. Vamos botar assim, ó, hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio, tá? Hidróxido de alumínio está aqui. Vamos buscar a solubilidade. Vamos buscar o KPS. KPS do hidróxido de alumínio. Tá? Então, o hidróxido de alumínio ele tem um KPS de 1,8 vezes 10 a menos 33. Beleza, pessoal? Grave esse valor. 1,8 vezes 10 a menos 33. É muito insolúvel, tá? Já o hidróxido de cobre, olha só. KPS do hidróxido de cobre 2. Tá? O hidróxido de cobre 2, aqui ele está falando, né? Ó, hidróxido de cobre 2, vamos ver aqui, nesse arquivo. Vamos procurar então, hidróxido de cobre 2, nesse arquivo aqui, PDF. Ó, o hidróxido de cobre 2 achamos, está aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Alumínio 10 a menos 33 e cobre 10 a menos 19. Quem é mais insolúvel, logicamente, que é o hidróxido de alumínio. E aí existe uma coisa muito importante na química, que é uma reação química, ela tem uma tendência de acontecer com mais facilidade quando ela vai formar um composto insolúvel. E quanto mais esse composto insolúvel for estável, maior vai ser a chance dessa reação acontecer no sentido de formar esse composto estável, né? Com bastante estabilidade. Então, vai formar hidróxido de alumínio e não hidróxido de cobre 2, tá? Então, lá onde a gente está olhando, a gente vai ter a formação do hidróxido de alumínio. Então, aqui, ó, vai ser formado hidróxido de alumínio. Eu vou aqui e vou colocar, então, o hidróxido de alumínio, tá? Então, eu vou botar lá, ó, aqui aonde tem esse PPT2, vai ser AlOH, depois eu vou ajeitar aqui para todo mundo ver. Aqui vai ser AlOH3, tá? AlOH3, que é o precipitado, ok? AlOH3 sólido, lógico, né? O precipitado. Então, aqui o PPT2 é formado de AlOH3, tá? E o sobrenadante, Marcelo? O sobrenadante é o cobre, tá? O sobrenadante que tem aqui é o cobre. A gente não vai ter mais a presença de alumínio, ok? Então, aqui a gente não tem mais a presença do alumínio. Tá? Então, separou aqui alumínio, separou o prata primeiro, aqui separou o alumínio e o cobre está aqui no sobrenadante. Eu vou diminuir aqui a fonte, tá, pessoal? Vou colocar a fonte 12 para ficar parecido com lá em cima. Ó, então, esse sobrenadante 2, ele foi colocado gás sulfídrico diluído. Ah, isso aqui eu já vi, né, professor? Já vimos. O gás sulfídrico diluído vai reagir com cobre, vai formar um precipitado 3. Que precipitado 3 é esse? Esse aqui, ó. Vamos lá. Olha que legal agora a reação, ó. O cobre 2, ele vai reagir com H2S e vai formar cobre 2, ele reage com H2S e vai formar o sulfeto de cobre, que é o precipitado, e vai liberar, tá? Vai liberar H+. Vai liberar H+ na solução, tá? A tendência é liberar H+ na solução, tá? Aqui no caso, na forma de cátion,
Então, aqui, ó, esse H2S é diluído, né? H2S aqui, aquoso, tá? A tendência de formar... Vou colocar isso aqui tudo azul agora, né? Porque é a reação do cobre, tá? Então, o precipitado 3 é o sulfeto de cobre, tá, pessoal? Deixa eu juntar aqui, colocar mais aqui embaixo. Então, o precipitado 3, eu vou colocar de negrito, tá bom? Vou colocar negrito, ó. Então, o precipitado 3 é o sulfeto de cobre, tá? Ok. Liberou H+. Aqui, no caso, balanceando, libera 2H+, tá? Para poder balancear e equilibrar as cargas. Aqui tem um coeficiente 2, para ficar certinho. Assim. Ao hidróxido de alumínio, ele botou ácido clorídrico para dissolver. Bom, quando ele colocar ácido clorídrico para dissolver o hidróxido de alumínio, vai formar isso aqui. Bom, caso vocês fiquem curiosos, né? Curioso com essa reação química, eu posso fazer aqui essa reação química. Essa reação química vai ser assim. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Caso fique curioso, a gente vai fazer aqui, ó. Então, 12. Então, ó, ele pegou aqui, vai colocar HCl, HCl. Aqui. Então, a tendência é formar AlCl3. A tendência é formar o cloreto de alumínio, tá? Que vai ficar em água. Aquoso, né? E vai formar água, a própria água, H2O. Tá? Então, se ele coloca ácido clorídrico, a tendência é ele formar um sal. Então, a tendência é ele formar um sal, que é o cloreto de alumínio, que é solúvel em água, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Vou colocar isso aqui bonitinho. Isso. E agora vamos aumentar. Pronto, ó. A tendência aqui, vou botar aqui mais para baixo. A tendência é, se ele jogar ácido clorídrico, ele formar cloreto de alumínio aqui, fica tudo sobrenadante, não vai ter mais precipitado, tá? Não vai ter mais precipitado se ele jogar esse ácido clorídrico aqui. Muito bem, a gente já fez toda a descrição do que acontece aqui, agora vamos analisar as perguntas. Então, vamos lá. Número 1. Os precipitados 1 e 2 são cloreto de prata, beleza, é. O 2, o precipitado 2 é hidróxido de alumínio? É, ok, verdade. Então, o número 1 correto. Tá, então, o número 1, o item 1, você vai agora aqui, ó. O item 1, eu vou pegar aqui uma forma dessa. Pode ser esse círculozinho aqui, tá? Eu vou tirar o preenchimento dele. E o contorno dele eu vou colocar um contornozinho rosa. Tá bom? E esse item 1, estou vendo que ele é verdadeiro. Então, o item 1, coloco lá um contornozinho rosa nele, porque ele é verdadeiro. Número 2. O precipitado 2, olha, que é o hidróxido de alumínio, e o sobrenadante 2... Peraí. O precipitado 2 é o hidróxido de alumínio. E o sobrenadante 2, obtido após a adição de hidróxido de amônio diluído, é o íon complexo tetramino cobre 2, tá, pessoal? Tetramino cobre 2. Vamos analisar essa situação. Esse item 2 ele é bem interessante. Vamos voltar aqui, ó. É mais difícil, tá? Vamos analisar aqui. Voltemos para cá, né? Voltemos para cá. Ó, nós tínhamos 3 cátions, foi colocado cloreto, né? Ácido clorídrico, precipitou cloreto de prata. Cobre e alumínio ficaram aqui. Aí foi colocado hidróxido de amônio, tá? Foi colocado hidróxido de amônio. Beleza?
Quando é colocado hidróxido de amônio, a tendência é formar hidróxido de alumínio, tá? Porque ele é muito mais insolúvel se fosse hidróxido de cobre, a gente viu isso, ok? Só que foi colocado, né? Esse hidróxido de amônio, aqui nós temos o íon amônio. O que aconteceu? Esse íon amônio, que é colocado na forma de hidróxido de amônio, ele vai interagir com os dois cátions, com o cobre e com o alumínio. Com o alumínio ele formou o hidróxido. Estão ligados? Ó? Com o alumínio ele formou o hidróxido. E com o cobre? O que aconteceu com o cobre? Né? O cobre vai ficar na forma de cobre 2+, mas ele interagiu como? Essa é uma pergunta muito importante que eu vou precisar responder agora para vocês no quadro, tá bom? Então, agora eu vou para o quadro explicar o que aconteceu aqui, ó, tá? Então, vamos lá agora para o quadro. Nesse momento eu vou tirar aqui e vou para o quadro. Voltamos aqui para o quadro, pessoal. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção nisso que eu vou falar, tá? Olha, nós temos o recipiente, tá bom? Nesse recipiente nós tínhamos alumínio mais 3 e cobre 2. Ambos aquosos, tá? Alumínio 3 e cobre 2. Ok. Aqui foi colocado para reagir hidróxido de amônio, NH4OH. Tá? Ao ser colocado hidróxido de amônio, a reação que acontece é essa aqui. Ó. A reação que acontece é essa. A reação principal é o íon alumínio aquoso reagir com o íon, o ânion, né, que é um íon, hidroxila, também aquoso. Tá? Na proporção de 1:3, tá bom? Aqui são 3, ó. Na proporção de 1:3, tá? E formar, vou colocar outra seta, tá? Vai explicar. E formar este produto insolúvel, o AlOH3. Esse produto que é um precipitado indicado por essa setinha aqui. Tá bom? Essa aqui é a nossa reação principal. Essa é a reação principal. Por que a reação principal? Porque forma um produto insolúvel. Se forma um produto insolúvel, isso é espontâneo. Então, isso tem uma termodinâmica mais favorável. Termodinâmica, tá? Quando eu formo um produto insolúvel ou formo um gás, isso significa dizer que a termodinâmica é mais favorável, tá certo? Beleza. Mas o que aconteceu com o cobre, professor? Com o alumínio aconteceu isso. Beleza. O cobre continuou na solução, mas ele não ficou inerte. O cobre não ficou inerte. O cobre, a tendência do cobre foi essa aqui, ó. O cobre tinha lá um íon amônio. Tinha lá um íon amônio de bobeira lá. E os íons amônio, né? Eles têm uma grande tendência, como eles são derivados da amônia, os íons amônio têm uma grande tendência de formarem estruturas estáveis complexas, né? Doando pares de elétrons. Então, o íon cobre, ele reagiu com essa estrutura, tá? Dos íons amônio, formando esse cátion complexo. Formando esse cátion complexo.
Professor, como é que a gente sabe que isso vai acontecer em uma reação química? Como é que a gente sabe? Como é que a gente vai prever que isso vai acontecer? Olha, quando a gente estudou lá em volumetria de complexação, a gente viu que existem estruturas chamadas de quelantes, né? Os quelantes são aquelas estruturas que funcionam como base de Lewis, que fornecem elétrons. E em uma delas lá eram esses compostos à base de amônia, né? E geralmente essas estruturas quelantes, elas vão atacar, geralmente elas vão atacar metais de transição, tá? Os metais de transição geralmente são deficientes em elétrons, né? E como eles são estruturas menos reativas do que os metais alcalinos e do que os alcalinos terrosos, então existe uma grande tendência, tá, deles serem mais, vamos dizer assim, facilmente atacados, tá? Porque eles vão aceitar esses pares de elétrons. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos são muito reativos, têm uma tendência de perder elétrons mais facilmente. Os metais de transição não, eles são menos reativos. Então, eles têm uma grande tendência de aceitar esses pares de elétrons que o nitrogênio tem, tá? Então, a amônia, que vem daqui desse cátion amônio, tende a formar uma estrutura complexa, tá? Que a gente pode, na verdade, isso aqui a gente pode ser explicado por uma estrutura quadrada assim, ó. Então, cobre aqui no meio, ligando-se a 4 estruturas dessa. Estou colocando com a mesma cor, mas eu acho que dá para entender, né? Ó. O que é que vai acontecer? Em cada ligação química aqui, na verdade é um par de elétrons, ó. Na verdade é um par de elétrons que o nitrogênio tem, e é o próprio nitrogênio. Vamos lá. Se a gente estivesse estudando ligações químicas dativas, né? Seria assim, né? Ó. Um par de elétrons que o nitrogênio tem está doando para o cobre, não é verdade? Não é um par de elétrons que o nitrogênio está doando para o cobre. Vamos tirar esse par de elétrons e vamos formar uma ligação. Não são 2 elétrons? Vamos formar uma ligação. Ó, ao invés de mostrar esses 2 pares de elétrons saindo para o cobre, vamos fazer assim, esse traço. O que é que esse traço representa? O traço representa um par de elétrons, tá? Só que esse par de elétrons, os 2 elétrons são do nitrogênio. Então, aqui é uma ligação, outra ligação que é feita pelo par de elétrons do nitrogênio, uma terceira aqui e uma quarta. Se você imaginar que são 2 elétrons de cada, né, do nitrogênio que estão sendo emprestados para o cobre, então são 2, 4, 6, 8. Essa estrutura a gente vai colocar entre colchetes, porque o cobre ele é um cátion, ele tem carga mais 2. Né? Não esquecer que ele é um cátion, tá? Mas é uma estrutura estável agora. É uma estrutura estável. Mas é complexa. É uma estrutura complexa. Quando a gente diz que ela é complexa, é porque foge dos casos normais de ligação química, né? Não é uma ligação, não são ligações químicas simples, porque o cobre não está entrando com nenhum elétron. O cobre não está entrando com nenhum elétron nessas ligações. Esses 2 elétrons que estão aqui são do nitrogênio. Por isso é uma ligação, por isso é um composto complexo. Complexo, porém estável, porque agora eu tenho 8 elétrons, tá, rodeando aqui o cobre. Esse cobre, a gente também pode dizer que ele está aí quelado, né? Ele está aprisionado no meio dessas amônia, tá? Qual é a carga dessas amônia? A amônia é neutra, tá bom? A amônia é neutra e essa carga mais 2 é somente em relação ao cobre, tá certo? Então, na verdade, então, o que acontece naquele sisteminha, o alumínio reage com hidróxido de amônio, reage com o hidróxido, formando hidróxido de alumínio, e
os íons amônio vão se reorganizar para formar, né, essa estrutura que é o tetradiamino cobre 2, ou tetradiamino cobre 2, tá? Que é uma estrutura complexa, porém estável. Bom, pessoal? Então, tranquilo aí. Depois vocês podem procurar outros materiais, tá? Para ver melhor, podem perguntar para mim em outra situação. Tá bom? Então, essa é a resposta desse item 2, dessa questão que vamos voltar agora para terminar. Então, de acordo com o que foi visto no quadro agora, a gente pode, então, dizer que esse item 2 é verdade, tá? Esse item 2, assim como o item 1, ele é também verdadeiro, tá? Ele é verdadeiro e o cobre, ele forma, né? Forma esse íon complexo tetramin cobre 2. Número 3, o precipitado 3, olha aqui, ó, o precipitado 3 é o hidróxido de prata. E o sobrenadante 3 apresenta o íon tetrahidroxialuminato. Não. Pessoal, a prata ela já saiu lá no comecinho como cloreto de prata. Tá? Então, o item 3 é falso. Item 4. Os precipitados 2 e 3. Os precipitados 2 e 3. Né? O 2 é o hidróxido de alumínio. E o 3 é o sulfeto de cobre. São formados por hidróxido de alumínio, beleza? E cloreto de prata, falso. Número 5, os sobrenadantes 2 e 3. Então, sobrenadante 2, quem é? Sobrenadante 2 é a espécie de cobre, né, pessoal? Que, na verdade, é essa aqui, né? Esse íon complexo. E 3, quem é o sobrenadante 3? O sobrenadante 3 é o cloreto de alumínio, tá? Ele fala que são o íon aluminato, né, tetrahidroxialuminato, e aqui o hexamino cobre 2. Não é, tá, pessoal? Então, o sobrenadante 2 é o tetramino cobre 2 e o sobrenadante 3 é o cloreto de alumínio. Então, esse item 5 é falso. Então, respostas aqui, ó. Resposta, então, apenas 1 e 2, alternativa letra A. Então, você iria vir aqui, né? Iria vir aqui e marcar a letra A. Essa questão é uma questão um pouco mais difícil, né? É uma questão que caiu no concurso para professores, tá? Candidatos que queriam ser professores de Química Analítica em uma universidade do Brasil, tá bom? Ok, essa é a questão número 4. Para a gente encerrar, eu vou mostrar a vocês agora uma questão que cairia, por exemplo, numa prova de Química Analítica com relação a esse assunto, tá? Então, vou sair daqui e vou resolver uma questão, a última, que cairia numa prova de Química Analítica. Então, vamos olhar para cá, para esse arquivo aqui, ó, eu vou aumentar. Então, essa aqui é essa prova, uma prova de Química Analítica, tá? Vamos aumentar aqui o zoom, vamos aumentar para 200%. Então, aqui, então hoje, né, dia 13 de fevereiro, tá aqui a data. Vamos para, não seria essa questão, não. Vamos aqui para as questões, a questão número 2, tá? Questão número 2, questão número 4. Escolher aqui uma questão. Questão número 2, número 4. Pode ser aqui a questão número 2. Cite a principal característica dos cátions do grupo 1. Tá? Então, qual é a principal característica dos cátions do grupo 1? Então, os cátions do grupo 1, a principal característica é formam cloretos insolúveis ao reagir com HCl. Tá?
Então, se cair uma questão dessa na prova, né, em qualquer lugar, você iria responder que os cátions do grupo 1 vão formar cloretos insolúveis ao reagir com HCl. Tá bom? Seria aqui a resposta. Formam cloretos insolúveis. Vamos botar de azul, né? Porque é uma resposta. Vamos colocar de azul. Número 3, para ficar um pouquinho maior. Cite a principal característica dos cátions do grupo 2A. Ó, os cátions do grupo 2A, eles formam sulfetos insolúveis ao reagir com H2S. Tá bom? Então, quais são esses sulfetos insolúveis, né? PBS, CuS, CDS e Hg2S, tá? Então, uma pergunta também muito fácil, né? Fácil de responder. E para finalizar, por que que o chumbo está nos dois grupos citados, 1 e 2? A resposta é porque, olha só, quando o chumbo reage com ácido clorídrico aqui em cima, eu expliquei a vocês, ele vai formar o PbCl2, tá? Quando o chumbo ele reage com ácido clorídrico, ele forma PbCl2. Então, por que que o chumbo ele está nos dois grupos? A resposta é fácil. A resposta é que o cloreto de chumbo, é solúvel em água quente. O cloreto de chumbo é solúvel em água quente, podendo ainda ser em água quente. Podendo ainda ser encontrado seus resquícios na solução mãe. A solução mãe, pessoal, é a solução inicial. Então, se você coloca cloreto, ácido clorídrico numa solução mãe e você tira cloreto de chumbo, se a água estiver numa temperatura um pouquinho maior, ainda pode ficar resquícios de chumbo, né? Portanto, quando se adiciona H2S no sobrenadante, é importante verificar se há o PbS. Tá, pessoal? Porque olha só, se tiver ficado chumbo na solução mãe, esse chumbo vai reagir com ácido sulfídrico, vai formar PbS, que é o outro precipitado. Então, na verdade, se eu quero determinar chumbo, o chumbo ele vai ser o chumbo total, né? Vamos fazer assim, ó, chumbo total. Então, o que é o chumbo total? O chumbo total, numa análise química, ele é o chumbo na forma de PbCl2, tá? Então, ele é a soma do chumbo na forma de PbCl2 mais o chumbo na forma de PbS. Tá bom? Então, se você faz uma análise de chumbo, numa amostra, por exemplo, de uma água contaminada, você tem que fazer a determinação do grupo 1 e do grupo 2. Determinar o chumbo com HCl e depois determinar o chumbo com H2S. Então, o chumbo total é a soma do chumbo que tem como PbCl2 e do chumbo que tem como PbS. Tá? Então, é isso aqui. E, né, a gente já está aqui passando do tempo. Ó, numa amostra qualquer, incolor e inodora, como você faria para iniciar uma rota de identificação de cátions? Então, galerinha, se você tem uma amostra qualquer e você quer identificar os cátions, a amostra é incolor e inodora,
melhor conselho que eu dou a vocês é começar do começo. O melhor conselho que eu dou a vocês é adicionar HCl. Adicionar HCl, tá? Por quê? Se você adiciona HCl para verificar se precipita algo esbranquiçado. Se precipitar algo esbranquiçado, é porque pode ter prata, chumbo ou mercúrio, tá bom? É uma das coisas, é adicionar HCl para ver se precipita algo esbranquiçado, tá bom? Se não precipitar nada esbranquiçado, você segue com a rota, né? O grupo 2, e assim vai, tá bom? O grupo 3, apesar de eu não ter falado ainda, assim vai, tá certo, pessoal? Pois então, por aqui a gente para, né? A gente para essa revisão e a gente vai se encontrar agora na próxima aula, no laboratório, tá? Com alguma prática muito interessante. Até mais!